Meu nome é Dona Rosa, mas todos me chamam apenas de Vó Rosa. Tenho 75 anos e ao longo da minha vida passei por momentos que pareciam me quebrar. Mas sabe o que aprendi? Que a gente é muito mais forte do que imagina. Hoje quero compartilhar uma história que mudou minha vida e que talvez possa mudar a sua também. Não importa a minha idade, sempre há tempo para aprender e recomeçar. Eu nasci em uma vila pequena, cercada por montanhas e rios que refletiam o céu como espelhos. Nossa casa era modesta, feita de madeira e barro, com um telhado de zinco que cantava quando a chuva caía. Minha mãe costumava dizer que aquele som era a melodia de Deus nos ninando para dormir. Para muitos, nossa vida poderia parecer difícil, mas para mim, aquilo era o mundo. O quintal de terra batida era meu parque de diversões, e as histórias que minha avó contava ao pé do fogão eram minhas aulas sobre a vida. Meu pai era um homem trabalhador, de mãos calejadas e poucas palavras. Ele acreditava que mulher devia aprender a cuidar da casa e da família, pois era esse o destino de todas nós. Mas dentro de mim havia algo diferente. Um fogo que queimava silenciosamente. Eu queria estudar, queria conhecer o mundo além da vila. Queria algo que nem eu mesma sabia explicar. Enquanto minhas amigas brincavam de casinha, eu sonhava com os lugares que ouvia no rádio. Minha mãe, embora amorosa, era uma mulher que carregava uma tristeza nos olhos. Ela sorria com os lábios, mas seus olhos sempre pareciam contar outra história. Ela nunca me desencorajou, mas também nunca me incentivou a sonhar, além do que a vida nos permitia. A vida já tem seus caminhos traçados, minha filha, ela dizia, como se já soubesse que por mais que eu tentasse, o mundo não me deixaria escapar do destino que me aguardava. Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer, até o dia em que a vida me fez entender da maneira mais dura possível. Aos 16 anos, meu mundo desabou. Eu ainda era apenas uma menina, cheia de sonhos e desejos secretos. Mas meu pai decidiu que era hora de eu me casar. O noivo, um homem 15 anos mais velho que eu, conhecido por ser trabalhador e de família boa. Para meu pai, essa era a única coisa que importava. Para mim, era uma sentença de vida. Eu chorei, supliquei, implorei para que me deixassem ao menos escolher. Mas na nossa vila, a voz de uma menina não tinha valor. Casamento não era sobre amor, era sobre dever. Eu não podia dizer não, porque não era uma opção. Minha mãe não dizia nada, apenas abaixava a cabeça e continuava a costurar, como se soubesse que minha luta era inútil. No dia do casamento, me olhar no espelho foi como ver uma estranha vestida de branco. Meus olhos estavam vazios, meu coração era um tambor silencioso batendo em um ritmo de despedida. Enquanto caminhava até o altar, segurando um buquê de flores que não escolhi, percebi que aquela era a primeira vez que eu realmente me sentia sozinha. As pessoas sorriam ao meu redor, aplaudiam, diziam que eu era uma mulher de sorte. Mas a única coisa que eu sentia era medo. Medo do desconhecido. Medo do homem que agora chamavam de meu marido. Medo de nunca mais ser dona da minha própria vida. E assim começou minha nova realidade. Uma realidade que logo se tornaria um pesadelo. Nos primeiros meses eu tentava acreditar que talvez pudesse ser feliz. Fazia tudo o que era esperado de mim. Cozinhava, limpava, sorria nas visitas, respondia com sim e não nos momentos certos. Eu acreditava que, se me esforçasse o suficiente, talvez encontrasse alguma felicidade ali. Mas logo percebi que não importava o quanto eu tentasse, nunca era suficiente. Meu marido era um homem sério e reservado na frente dos outros, mas dentro de casa, sua voz era fria e suas palavras afiadas. Começou com críticas pequenas. Você não faz nada direito. Essa comida está horrível. Você é burra. E eu aceitava,
Porque minha mãe havia me ensinado que mulher devia ser paciente. Mas um dia a paciência não foi suficiente. O primeiro tapa veio quando eu me atrasei para abrir a porta. Foi rápido, forte, inesperado. A dor física passou, mas a dor na alma ficou. Eu não chorei. Apenas fiquei ali, parada, tentando entender o que havia acontecido. Mas ele não parecia abalado. Isso é para você aprender a me respeitar, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi ali que percebi que eu não era mais uma pessoa. Eu era um objeto dentro daquela casa. Um objeto que ninguém ouvia, ninguém via, ninguém se importava. O silêncio se tornou minha única defesa. Mas por dentro, algo começava a gritar. Eu só não sabia ainda que um dia esse grito se tornaria minha salvação. Os anos passaram, e dentro daquela casa que não era um lar, eu me tornei mãe. Quando segurei minha filha nos braços pela primeira vez, algo dentro de mim despertou. Eu olhava para aquele rostinho pequeno e inocente e sentia que, de alguma forma, ela era minha salvação. Ela era a única coisa que ainda me conectava com a esperança. Nos primeiros meses me dediquei a cuidar dela com todo o amor que eu nunca tinha recebido. Mas, com o tempo, percebi que a presença dela também incomodava meu marido. Ele dizia que eu estava estragando a menina, que eu dava atenção demais, que ela precisava aprender desde cedo que a vida era dura. Eu via nos olhos dele a mesma frieza que me machucava há anos. E o pior de tudo era saber que minha filha cresceria vendo isso. Foi em uma manhã, enquanto ela brincava com um boneco feito de pano, que a primeira faísca de mudança surgiu dentro de mim. Ela riu, um riso puro, livre, um riso de criança que ainda não conhecia a dor. E naquele momento, um medo tomou conta do meu peito. E se um dia ela perdesse essa inocência? E se um dia ela crescesse achando que amor era sinônimo de dor? Naquela noite, enquanto a colocava para dormir, fiz uma promessa silenciosa. Eu não deixaria que minha filha tivesse o mesmo destino que eu. Tomar a decisão de mudar minha vida foi a coisa mais difícil que já fiz. O medo era como uma sombra que me acompanhava a cada passo. Para onde eu iria? Como eu sustentaria minha filha? O que seria de nós? Eu passava noites em claro, tentando imaginar um caminho, mas cada saída parecia impossível. Meu marido controlava todo o dinheiro, toda a casa, toda a minha existência. Não havia ninguém a quem eu pudesse pedir ajuda. A vila era pequena e as pessoas acreditavam que casamento era para sempre. Não importava o quão infeliz a mulher fosse. Mas dentro de mim, aquele desejo de mudança crescia a cada dia. Eu observava minha filha brincando, rindo, e sabia que não podia deixá-la crescer naquele ambiente. Eu precisava ser forte por ela, mesmo que dentro de mim tudo gritasse de medo. Comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro, moedas que conseguia escondidas aqui e ali. Cada centavo era um tijolo construindo a minha liberdade. Sempre que meu marido saía para o trabalho, eu ensaiava na minha mente como seria sair daquela casa, como seria minha vida longe dali. Então, um dia, decidi que não podia mais adiar. Era agora ou nunca. Eu sabia que fugir exigiria mais do que coragem. Exigiria inteligência. Não podia simplesmente pegar minha filha no meio da noite e correr sem rumo. Eu precisava de um plano. Uma vizinha, uma mulher simples e gentil que sempre me olhava com certa compaixão, percebeu que algo estava errado. Um dia ela me chamou para conversar. No começo, hesitei. Confiar em alguém naquela situação era perigoso. Mas, depois de anos de silêncio, as palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse segurá-las. Ela me ouviu com atenção, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ela disse algo que nunca mais esqueci. Você precisa ser esperta, Rosa. Planeje cada passo. Não deixe que ele perceba. E foi o que fiz.
Durante semanas guardei o que pude. Escondi algumas roupas da minha filha em um canto do armário. Deixei um pequeno saco pronto com o que era essencial. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas sabia que não podia mais ficar. Cada dia parecia mais longo. Cada olhar dele parecia mais suspeito. Eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Então, finalmente, o dia chegou. O dia da minha fuga começou como qualquer outro. Meu marido saiu cedo para o trabalho, como sempre fazia, sem imaginar que naquela manhã eu estava prestes a mudar meu destino para sempre. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam, mas minha decisão estava tomada. Peguei minha filha nos braços, a sacola com algumas roupas e o pouco dinheiro que consegui esconder. Olhei pela última vez para aquela casa, aquele lugar onde passei tantos anos vivendo no medo. Eu não sentia tristeza, apenas alívio. O caminho até a casa da minha vizinha pareceu mais longo do que nunca. A cada esquina, eu achava que ouviria os passos dele voltando, que ele surgiria e me arrastaria de volta. Mas, quando finalmente bati na porta dela, e ela abriu com um olhar acolhedor, soube que havia dado o primeiro passo mais importante da minha vida. Ela me ajudou a entrar, trancou a porta atrás de mim e disse apenas: "Agora você está segura." Fiquei ali por algumas horas, tempo suficiente para esperar meu marido voltar para casa e perceber que eu não estava mais lá. Eu não sabia qual seria sua reação, mas dentro de mim, algo me dizia que, pela primeira vez em muito tempo, eu era dona do meu próprio destino. Liberdade tem um preço, e eu estava prestes a descobrir isso da forma mais difícil. Minha vizinha me ajudou a encontrar um abrigo para mulheres, um lugar simples, mas onde eu e minha filha podíamos dormir sem medo. Eu me sentia grata, mas ao mesmo tempo perdida. Como eu reconstruiria minha vida do zero? No abrigo, conheci outras mulheres que tinham histórias parecidas com a minha. Algumas fugiram de maridos violentos, outras de famílias que não as aceitavam. Cada uma carregava suas cicatrizes, visíveis ou invisíveis, mas todas tinham algo em comum. Elas estavam lutando para recomeçar. Foi lá que aprendi que, por mais difícil que seja, sempre existe um caminho. Eu sabia costurar, uma habilidade que aprendi com minha mãe. Comecei consertando roupas de outras mulheres do abrigo, depois para algumas pessoas da comunidade. Cada linha costurada era um passo em direção à minha independência. Os dias eram longos e as noites, muitas vezes, solitárias. Mas quando eu olhava para minha filha dormindo tranquila, eu sabia que estava no caminho certo. Eu preferia qualquer dificuldade a vê-la crescer em um lar de medo e violência. Eu ainda não sabia como seria o futuro, mas uma coisa era certa: eu nunca mais voltaria atrás. O tempo passou, e com ele minha confiança começou a voltar. O dinheiro que eu ganhava costurando não era muito, mas era suficiente para me manter de pé. Pouco a pouco consegui alugar um quartinho pequeno, só meu e da minha filha. Quando entrei ali pela primeira vez, respirei fundo e deixei as lágrimas caírem. Era simples, mas era meu. Aos poucos comecei a sonhar de novo. Sonhos pequenos, como poder comprar um vestido novo para minha filha ou cozinhar um jantar sem medo. Coisas que antes pareciam impossíveis, agora estavam ao meu alcance. Trabalhei muito. Aprendi a lidar com clientes. Aprendi a administrar cada centavo que ganhava. E mais do que isso, aprendi a acreditar em mim mesma. A mulher que se olhava no espelho já não era mais a mesma. Eu era forte. Eu era livre. Mas minha maior vitória foi ver minha filha crescendo em um ambiente de amor, sem medo, sem silêncio forçado. Eu queria que ela soubesse que mulheres podem ser independentes, que podem escolher seus caminhos. E quando, anos depois, ela me abraçou e disse: "Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço." Eu soube que todo o meu esforço valeu a pena. Eu tinha vencido.
Houve um dia em que eu acordei e percebi algo que há anos parecia impossível. Pela primeira vez, eu estava em paz. O medo que antes dominava meus pensamentos já não tinha tanto espaço dentro de mim. Eu podia respirar sem sentir o peso da angústia. Meu pequeno quarto, que antes parecia apenas um abrigo temporário, agora tinha se tornado um verdadeiro lar. Eu decorava o espaço com pequenos detalhes que faziam minha filha sorrir. Uma cortina florida, uma manta colorida, um pote de doces em cima da mesa. A simplicidade da nossa vida era a maior prova de que não é preciso muito para ser feliz, mas é preciso liberdade. Cada dia era uma vitória. O simples fato de poder tomar uma xícara de café pela manhã, sem medo de ouvir gritos, era um presente. Poder dormir sem precisar ensaiar desculpas para o dia seguinte era uma bênção. Eu comecei a olhar para mim mesma com mais carinho, a perceber que ainda existia uma mulher forte ali dentro. Uma mulher que, contra todas as probabilidades, havia sobrevivido. E mais do que sobreviver, eu estava aprendendo a viver de novo. Minha maior motivação sempre foi minha filha. Tudo o que eu fiz, todas as noites de choro, todas as manhãs de recomeço, tudo foi por ela. E ver o quanto ela crescia forte, saudável e cheia de sonhos foi a confirmação de que eu tomei a decisão certa. Ela nunca precisou ouvir gritos dentro de casa. Nunca precisou se encolher de medo. Cresceu cercada por amor, respeito e a certeza de que ela poderia ser tudo o que quisesse. Com o tempo, meu pequeno negócio de costura cresceu. Consegui conquistar clientes fixos e fazer economias para que minha filha estudasse. Eu queria que ela tivesse as oportunidades que eu nunca tive. E quando a vi entrar na escola pela primeira vez, segurando a mochila com as mãozinhas pequenas, eu soube que aquela era a maior vitória da minha vida. Ela era livre. E eu também. Por muito tempo carreguei dentro de mim uma raiva que parecia impossível de apagar. Raiva do meu pai, que decidiu meu destino sem me ouvir. Raiva do homem que me tirou anos de vida e me fez acreditar que eu não valia nada. Raiva da sociedade que fechava os olhos para histórias como a minha. Mas um dia eu entendi que essa raiva não mudaria meu passado. Ela só me aprisionaria no mesmo sofrimento do qual eu lutei tanto para escapar. Foi difícil, mas eu aprendi a perdoar. Não para justificar o que fizeram comigo, mas para me libertar do peso que ainda carregava. Eu não queria mais que aquelas memórias me definissem. Eu não era mais a mulher que sofria em silêncio. Eu era a mulher que escolheu recomeçar. E naquele dia, eu finalmente deixei o passado para trás. Olhar para trás hoje me faz perceber o quanto a vida pode ser dura, mas também como ela pode nos ensinar. Cada lágrima, cada medo, cada noite que passei, pensando em desistir, me moldaram para ser quem sou hoje. Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de seguir em frente apesar dele. Passei anos acreditando que eu não tinha escolha, que meu destino estava traçado antes mesmo de eu nascer. Mas a verdade é que nós sempre temos uma escolha, por menor que seja. Eu escolhi me libertar, escolhi recomeçar, escolhi dar à minha filha uma vida onde o amor não fosse confundido com dor. Se há algo que essa jornada me ensinou, é que nós somos muito mais fortes do que imaginamos. Às vezes, tudo o que precisamos é de um primeiro passo. O resto, a gente constrói no caminho. Se você está ouvindo essa história e sente que está presa a uma situação difícil, eu quero que saiba que existe esperança. Pode ser assustador, pode parecer impossível, mas sempre há uma saída. Talvez você não veja agora, talvez o medo ainda te prenda, mas eu quero que a minha história seja a prova de que é possível recomeçar. Se eu conseguir, você também pode. Acredite na sua força. Você não está sozinha. E nunca deixe que ninguém te convença de que você não merece ser feliz. Agora quero te convidar a compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
Deixe seu comentário abaixo e conte o que essa história significou para você. Sua opinião pode tocar outras vidas, assim como eu espero ter tocado a sua. Se inscreva no canal para ouvir mais relatos como esse. Cada relato é uma lição de vida cheia de força e inspiração. Juntos podemos criar um espaço onde as pessoas encontrem coragem para seguir em frente. Eu sou Dona Rosa, e essa foi a minha história. Obrigada por me ouvir. Que a sua vida seja cheia de força, esperança e amor.